Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma, presta atenção, você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. No início da década de 40, poucos nomes em projetos aeronáuticos militares dos Estados Unidos podiam se ombrear ao desse cara, Ed Heinemann, cuja assinatura estava já em algumas das aeronaves do país que mais se destacariam em combate na Segunda Guerra Mundial, como o bombardeiro de mergulho embarcado Dauntless e os bombardeiros médios A-20 Havoc e A-26 Invader. Mais tarde, seu nome estaria por trás do primeiro caça supersônico da Marinha, o F-4D Skyray, que voou em 51. E foi assim que em 43 chegou a Heinemann, então engenheiro-chefe da Douglas na planta desta em El Segundo, na Califórnia, um pedido da Marinha, a US Navy, de um novo conceito de bombardeiro embarcado. Um avião de apenas um tripulante, o Dauntless, por exemplo, tinha 2, e que pudesse ter certa multifuncionalidade, servindo também para missões de ataque com torpedos, apoio cerrado e reconhecimento armado. Mas, para a desagradável surpresa da Douglas, em julho de 44, a shortlist da Marinha excluiu a empresa, ficando entre as propostas da Curtiss e da Kaiser Fleetwings. Heinemann soube disso no cara a cara com os oficiais da Navy, em Washington, D.C., e estava acompanhado de seus engenheiros Leo Delvin e Gene Root. Apesar do balde de água gelada, ele fez o limão virar limonada e convenceu os oficiais, ainda na reunião, a darem uma última chance a Douglas. Isso feito, voltou com Delvin e Root para o Hotel Startler, com a missão de entregar à Navy, na manhã seguinte, uma proposta que superasse a concorrência. Agora pensa nisso. Colegas, temos essa noite para criar um avião melhor que tudo que os concorrentes tiveram meses para projetar. É simples assim, né? E os caras conseguiram. Arrancaram dos oficiais o contrato para um protótipo, que devia estar pronto em 6 meses, no máximo. Batizado inicialmente de Dauntless II, o protótipo ficou pronto em El Segundo em 11 de março de 45 e voou uma semana depois, no dia 18. E em 7 de abril, depois de 3 semanas de voos bem-sucedidos na fábrica, foi entregue para os testes para a Navy. O desempenho impressionou e os pontos a serem ajustados não incluíam nada muito sério. Mas durante esse processo, não só a Navy mudou os seus códigos de designação de aeronaves, como o conceito do programa se alterou, tornando-se muito mais uma aeronave de ataque do que um bombardeiro de mergulho ou aerotorpedeiro. Assim, o código de serviço passou a ser AD, e a ele se adicionou o nome definitivo da nova aeronave, Sky Raider. Era o início de uma das aeronaves mais incríveis do pós-guerra. Alguém discorda? Enfim, em 46, com a guerra já terminada, o esquadrão de ataque VA-19A, baseado em Alameda, na Califórnia, se tornava o primeiro da Navy a receber esse novo avião. Ao fim de sua saga, o Sky Raider teria alcançado 12 anos de produção contínua e teria sido operado apenas nos Estados Unidos por nada menos que 41 esquadrões da Navy e 15 dos Marines, os fuzileiros navais norte-americanos. O modelo também foi usado para treinamento
formando gerações de aviadores. E além de todas as missões antes previstas, teve ainda versões especiais que estiveram entre os primeiros aviões de alerta antecipado por radar embarcados do mundo. Estamos falando de um avião a hélice com motor a pistão, que fez tudo isso já em plena era do jato. E como se isso não bastasse, ele detém o título de maior monomotor a hélice de combate de um tripulante de todos os tempos. Porque sim, ele era enorme. O AD-1H tinha quase 12 metros de comprimento e mais de 15 de envergadura. Era praticamente do tamanho de um bimotor de ataque Bristol Beaufighter da Segunda Guerra. No nariz tinha um Wright R-3350 de 18 cilindros. Eu falei 18, capaz de 2.700 HP, a potência somada dos dois motores de um bombardeiro Junkers 88A4 da Luftwaffe. Era robusto, resistente e podia levar um arsenal incrível de armas, de bombas de diversos tipos e tamanhos, assim como foguetes, torpedos, minas e pods de metralhadora. Tinha 15 pontos de fixação de cargas bélicas, para um máximo de quase 5.000 quilos. E o seu arsenal só cresceu ao longo de sua carreira. E dispunha ainda de 4 canhões internos de 20 milímetros nas asas. Apesar de suas muitas capacidades, não faltava gente na Navy que lhe torcia o nariz. E é lógico, né? Imagina ver esse monstro de visual jurássico, né? Com aquele radial enorme no nariz, taxiando ao lado de jatos, como os Panthers, Cougars e Banshees. Mas aí veio a Guerra da Coreia e calou a boca de qualquer um que criticava o Sky Raider. Já na primeira missão dos Estados Unidos no conflito, a primeira, em 3 de julho de 1950, não havia nenhum jato, mas 16 Sky Raiders, junto com 16 Corsairs, que fizeram um bem-sucedido e forte ataque contra uma base aérea próxima de Pyongyang, a capital do inimigo, a Coreia do Norte. Em pouco tempo, os Sky Raiders ganharam a fama merecida de serem capazes de levar qualquer tipo de carga bélica e a lançar bem em cima do inimigo, com extrema precisão. Eles decolavam dos porta-aviões e atacavam as formações de tropas inimigas e alvos, como estradas e pontes com um alto índice de acerto. Assim, quando o armistício em julho de 53 pôs fim à guerra, o Sky Raider havia alcançado o respeito das tropas e tinha se tornado uma arma fundamental do arsenal da Navy e dos Marines. E isso tornou o bichão cobiçado por outros países, com o primeiro operador estrangeiro sendo o Reino Unido, com a versão de alerta por radar, a EW, que nós vamos falar dessas versões, aguenta aí. Depois veio a França, que empregou o Sky Raider para valer na Guerra de Independência da Argélia, a partir de 59. E a Suécia, quem diria, foi um operador também. Os suecos compraram, em 63, alguns dos aviões britânicos, já em estoque e sem o sistema EW, e os usaram com registro civil, mas emprego militar, como rebocadores de alvos para treinamento de baterias antiaéreas. E por caminhos oficiais, ou nem tanto, os Sky Raiders foram também usados pelo Camboja, a República Centro-Africana, Chad, Gabão, Tailândia e, claro, o Vietnã do Sul, que vai merecer também comentários à parte. E vamos às versões. Foram tantas que eu vou dar uma resumida, ok? Da aeronave básica de ataque, operando de terra ou embarcada, houve o modelo inicial AD-1, seguido pelas versões melhoradas -2, 3, 4, 4B, que podia levar armas nucleares, 4L, 4NA, 4NL, 5 com
com 2 tripulantes, 6 e 7. Tem então os de ataque noturno, começando com o AD-3N, de 3 tripulantes, seguido do AD-4N e 5N, de 4 tripulantes. E em paralelo, as de 2 lugares, de guerra eletrônica, iniciando com o AD-1Q, seguido pelo 1U, 2Q, 2QU, 3Q, 4Q e 5Q, de 4 tripulantes. E para encerrar, as de alerta por radar, com as primeiras dessas versões sendo o AD-3W, vindo então a 4W e 5W, e umas subvariantes, como de reboque e de alvos, por exemplo. Mas nada marcaria mais a história do Sky Raider que a Guerra do Vietnã. O modelo inicialmente estreou no conflito nas cores da Força Aérea do Vietnã do Sul, que recebeu o modelo logo no início da década de 60, o que coincidiu com a entrada em serviço dele na própria Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF. Mas o Sky Raider ia entrar de vez naquela guerra a partir de 64, quando o presidente norte-americano Lyndon Johnson decidiu retaliar os norte-vietnamitas, depois de um alegado ataque destes contra destroyers da US Navy em 4 de agosto daquele ano. Um episódio totalmente forjado pelos Estados Unidos, diga-se de passagem. Seja como for, isso determinou o engajamento total dos norte-americanos no conflito e dos seus Sky Raiders, que apenas os primeiros dias após a ordem de Johnson fizeram pelo menos 64 missões, partindo de porta-aviões, destruindo a maior parte dos alvos visados. E a versatilidade do bichão se mostrou preciosa, com os Sky Raider norte-americanos fazendo um papel vital de apoio às tropas, com seus ataques precisos contra posições inimigas, e assim, na insalubre batalha constante nas selvas, muitas vezes os Sky Raiders eram o único apoio aéreo possível. A sua velocidade menor em relação aos jatos era um ponto positivo a seu favor nessas tarefas. Mas nada criou mais aura em torno do Sky Raider e aumentou ainda mais o carinho das tropas por ele que a sua atuação única nas missões de resgate em zona de combate. Sempre que havia uma, o Sky Raider era sempre chamado para proteger soldados ou aviadores abatidos e nunca decepcionava. Sendo capaz de se manter na área de resgate por longos períodos, os Sky Raider mantinham o inimigo distante até a chegada do socorro. Eram, por isso mesmo, a primeira lembrança das tropas das situações em que se encontravam cercadas. E um destes episódios ocorreu em 10 de março de 66, quando soldados norte-americanos e sul-vietnamitas se viram cercados por forças inimigas mais numerosas, e foram chamados os Sky Raiders, que se lançaram no ataque contra elas. Mas nessa ação, o aparelho do Major Dafford Myers foi atingido e após um pouso de emergência, ele se viu cercado. Então, num outro Sky Raider, o Major Bernard Fisher conseguiu pousar sob o fogo inimigo e embarcar Myers, decolando em seguida. Pois é, imagina, né? Coisa fácil de fazer. Já numa outra ação, em 1º de setembro de 68, o tenente-coronel William Jones III, que comandava o 602º Esquadrão de Operações Especiais, teve a sua unidade chamada para o resgate dos tripulantes de um Phantom II abatido. E o próprio Jones assumiu a posição de líder na missão de resgate, sendo vital que se localizasse a posição do piloto, pois o segundo tripulante já tinha sido capturado pelo inimigo. Mas, quando Jones encontrou o piloto, o seu Sky Raider foi alvo de forte fogo antiaéreo, que destruiu o rádio e danificou muito a aeronave. Apesar disso, e ele próprio tendo sido ferido, Jones voou os quase 150 quilômetros até a sua base, pousando e recusando cuidados médicos até que se passassem as coordenadas do resgate,
que permitiram que se fosse salvo com sucesso o piloto do Phantom 2. E os Sky Raider também atuavam na escolta dos próprios helicópteros enviados para o resgate de soldados ou de aviadores abatidos. E o briguento Sky Raider, quando bem pilotado, podia surpreender até mesmo o inimigo a jato, se esse lhe desse chance. Foi assim, por exemplo, em 30 de junho de 65, quando o aparelho tripulado pelos tenentes Charlie Hartman e Clinton Johnson abateu um MiG-17 norte-vietnamita. E um outro desses jatos seria derrubado pelo Sky Raider do tenente William Patton em 9 de outubro de 66. Enfim, fazendo jus à sua fama, a última missão de um Sky Raider da USAF foi também a última de uma aeronave de combate norte-americana no Vietnã, em 7 de novembro de 72. E o modelo foi literalmente até os últimos instantes daquele conflito. A última missão sua foi em 30 de abril de 75, quando um Sky Raider sul-vietnamita sobrevoou Saigon pouco antes da tomada da cidade pelas forças norte-vietnamitas, encerrando a guerra. No fim, 256 Sky Raiders dos Estados Unidos foram perdidos no Vietnã. E com o encerramento da luta nessa guerra, veio também a retirada de serviço do modelo das Forças Armadas norte-americanas. O último país a aposentar o Sky Raider sendo o Gabão em 85. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.